Se você encontrou esse vídeo, não é coincidência. Meu nome é Rafael Torres, ex-comandante da missão Ares 17, ex-astronauta, ex-humano. Talvez eu sempre fui fascinado pelo espaço. Cresci assistindo documentários sobre a NASA e sonhando em pisar onde ninguém jamais esteve. Enquanto outras crianças queriam ser jogadores de futebol ou cantores, eu queria silêncio, eu queria o vazio. Passei 18 anos me preparando. Treinos extremos, simulações de falha, isolamento psicológico. Eles nos ensinam como consertar motores, como sobreviver à falta de oxigênio. Mas ninguém ensina o que fazer quando o universo do volta. A missão Ares 17 não era pública. Oficialmente, eu estava participando de um experimento orbital rotineiro. Mas a verdade é que fomos enviados para investigar uma anomalia detectada. Além da órbita lunar, um ponto escuro. Não emitia radiação. Não refletia luz solar. Não tinha massa detectável. Mas alterava trajetórias gravitacionais ou os cientistas chamaram de evento escuro. Eu chamei de erro de leitura. Até ver com meus próprios olhos. A estação Aurora orbitava a 480 quilômetros acima da Terra. Lá de cima, o planeta parece frágil, fino, vulnerável. A atmosfera é só uma camada azul delicada protegendo tudo que já existiu. No terceiro dia da missão, os sensores começaram a falhar. Primeiro, interferência leve. Depois, perda total de comunicação com Houston. A última transmissão que recebemos foi incompleta. Vocês não estão sozinhos. Achamos que era brincadeira. 5 minutos depois, a gravidade artificial desligou. Eu estava no módulo central quando senti o impacto. Não foi como uma colisão comum. Foi como se algo tivesse tocado a estação com a ponta de um dedo invisível. As luzes piscaram. O metal vibrou. E então, o silêncio. Eu flutuei até a janela. E vi. Não havia explosão. Não havia destroços. Havia uma distorção, como calor sobre o asfalto. Mas no espaço algo imenso estava ali. Não tinha forma fixa. Parecia dobrar a própria. Estrelas atrás dele desapareciam. E eu tive a sensação mais absurda da minha vida. Aquilo estava me observando. Um dos meus tripulantes começou a gritar pelo rádio interno. Pressão caindo no módulo 2. Antes que eu pudesse responder, o casco se abriu. No espaço, descompressão é instantânea. O ar some. Ok, Lord. O som some. Eu vi meus companheiros sendo arrancados para fora como poeira. O treinamento dizia para agir, mas o instinto gritava para congelar. Consegui alcançar um traje. Vesti metade no desespero. O metal rasgava ao meu redor. Quando o módulo se partiu, fui lançado junto. E de repente, silêncio absoluto. Eu estava flutuando. A estação atrás de mim girava lentamente, morrendo em órbita. E, à minha frente, o vazio. Meu rádio indicava 37 minutos de oxigênio. 37 minutos para aceitar que ninguém ouviria meu último pensamento. Eu olhei para a Terra, tão pequena, tão distante, e então senti. Não foi som, não foi luz. Foi uma pressão na mente, como se alguém tivesse aberto uma porta dentro do meu cérebro. Imagens começaram a surgir. Não eram minhas memórias, eram estrelas nascendo, galáxias colidindo, planetas sendo consumidos. Eu estava vendo bilhões de anos em segundos. E no centro de tudo, aquela presença. Não era agressiva, era curiosa. Ela me analisava como eu analisaria um inseto raro. Eu pensei na minha filha, no sorriso dela quando eu prometi voltar. Pensei na chuva, no cheiro da terra molhada. A presença hesitou. O espaço ao meu redor ondulou. E eu comecei a me mover. Sem propulsão, sem lógica física. As estrelas distorceram. A terra cresceu. E tudo ficou branco. Se você encontrou esse vídeo, não é coincidência. Meu nome é Rafael Torres, ex-comandante da missão Ares 17, ex-astronauta, ex-humano. Talvez eu sempre fui fascinado pelo espaço. Cresci assistindo documentários sobre a NASA e sonhando em pisar onde ninguém jamais esteve. Enquanto outras crianças queriam ser jogadores de futebol ou cantores, eu queria silêncio. Eu queria o vazio. Passei 18 anos me preparando. Treinos extremos. Simulações de falha. Isolamento psicológico. Eles nos ensinam como consertar motores, como sobreviver à falta de oxigênio. Mas ninguém ensina o que fazer quando o universo olha de volta. A missão Ares 17 não era pública. Oficialmente eu estava participando de um experimento orbital rotineiro, mas a verdade é que fomos enviados para investigar uma anomalia detectada.
Além da órbita lunar, um ponto escuro, não emitia radiação. Não refletia luz solar. Não tinha massa detectável, mas alterava trajetórias gravitacionais. Os cientistas chamaram de evento escuro. Eu chamei de erro de leitura, até ver com meus próprios olhos. A estação Aurora orbitava a 480 quilômetros acima da Terra. Lá de cima, o planeta parece frágil, fino, vulnerável. A atmosfera é só uma camada azul delicada, protegendo tudo que já existiu. No terceiro dia da missão, os sensores começaram a falhar. Primeiro, interferência leve. Depois, perda total de comunicação com Houston. A última transmissão que recebemos foi incompleta. Vocês não estão sozinhos. Aqui era brincadeira. 5 minutos depois, a gravidade artificial desligou. Eu estava no módulo central quando senti o impacto. Não foi como uma colisão comum. Foi como se algo tivesse tocado a estação com a ponta de um dedo invisível. As luzes piscaram. O metal vibrou. E então, o silêncio. Eu flutuei até a janela e vi. Não havia explosão. Não havia destroços. Havia uma distorção, como calor sobre o asfalto. Mas no espaço algo imenso estava ali. Não tinha forma fixa. Parecia dobrar a própria. Estrelas atrás dele desapareciam. E eu tive a sensação mais absurda da minha vida. Aquilo estava me observando. Um dos meus tripulantes começou a gritar pelo rádio interno. Pressão caindo no módulo 2. Antes que eu pudesse responder, o casco se abriu. No espaço, descompressão é instantânea. O ar some. Ok, Lore. O som some. Eu vi meus companheiros sendo arrancados para fora como poeira. O treinamento dizia para agir, mas o instinto gritava para congelar. Consegui alcançar um traje. Vesti metade no desespero. O metal rasgava ao meu redor. Quando o módulo se partiu, fui lançado junto. E de repente, silêncio absoluto. Eu estava flutuando. A estação atrás de mim girava lentamente, morrendo em órbita. E, à minha frente, o vazio. Meu rádio indicava 37 minutos de oxigênio. 37 minutos para aceitar que ninguém ouviria meu último pensamento. Eu olhei para a Terra, tão pequena, tão distante, e então senti. Não foi som, não foi luz. Foi uma pressão na mente, como se alguém tivesse aberto uma porta dentro do meu cérebro. Imagens começaram a surgir. Não eram minhas memórias, eram estrelas nascendo, galáxias colidindo, planetas sendo consumidos. Eu estava vendo bilhões de anos em segundos. E no centro de tudo, aquela presença. Não era agressiva, era curiosa. Ela me analisava como eu analisaria um inseto raro. Eu pensei na minha filha, no sorriso dela quando eu prometi voltar. Pensei na chuva, no cheiro da terra molhada. A presença hesitou. O espaço ao meu redor ondulou. E eu comecei a me mover, sem propulsão, sem lógica física. As estrelas distorceram. A Terra cresceu. E tudo ficou branco. Eu achei que tinha entendido. Achei que eu era o centro disso tudo. O escolhido. O sobrevivente. O intermediário. Eu estava errado. 3 noites atrás, algo mudou. Não foi uma visão. Não foi um sussurro no rádio. Foi diferente. Eu senti dor. Uma pressão súbita atrás dos olhos, como se meu crânio estivesse expandindo. Caí no chão do meu apartamento. As lâmpadas estouraram ao mesmo tempo. O ar ficou pesado, difícil de respirar. E entoou. E o vai. Não com os olhos. Com outra coisa. Eu estava novamente no vazio. Mas dessa vez não havia terra. Não havia estrelas. Eu estava diante de uma estrutura colossal. Algo que parecia maior que qualquer coisa já construída pela humanidade. Não era nave. Não era criatura. Era arquitetura. Geometrias impossíveis se dobrando sobre si mesmas. Como se desafiassem tudo o que aprendemos desde Albert Einstein e suas teorias sobre espaço-tempo. E então, eu percebi. Aquilo não estava vindo até nós. Sempre esteve aqui, escondido em frequências, que não conseguimos perceber. A presença voltou. Mas dessa vez não havia curiosidade. Havia urgência. Imagens inundaram minha mente. Sinais, atravessando galáxias. Civilizações inteiras observando umas às outras. Uma rede cósmica de consciências. E nós não éramos o primeiro contato. Éramos apenas mais um experimento. O que tocou a Aurora não foi um ser isolado. Foi uma sonda, uma extensão. Eles estavam testando compatibilidade, testando resposta emocional, testando medo. E eu respondi diferente. Eu não ataquei. Eu não odiei.
Eu mostrei memória, afeto, conexão. E isso chamou a atenção, mas a mensagem final não era para mim, era para eles. Eu ouvi claramente. Espécie viável. Iniciar a aproximação. A dor passou. As luzes do bairro voltaram. Os carros na rua continuaram como se nada tivesse acontecido. Mas eu sei. Eles estão se movendo. Não, MVLSID, mas em alinhamento. Algo no céu mudou. As constelações parecem levemente deslocadas. Pequeno demais para alarmar astrônomos. Grande o suficiente para quem sabe o que procurar. E agora eu entendo o meu papel. Eu não sou ponte. Eu sou tradutor. Porque quando eles chegarem, não se com guerra, será com presença, e a mente humana não está pronta para dividir o universo. Se você ainda acha que isso é ficção, olhe para o céu esta noite. Observe o ponto mais escuro. Se ele parecer observar de volta, não desvie o olhar. Eles querem saber quem somos. E desta vez, nós não poderemos fingir que não vimos. Hoje não é mais segredo. Os observatórios começaram a registrar falhas estranhas. O telescópio espacial da NASA divulgou uma nota técnica sobre anomalias gravitacionais não previstas. Eles não usam a palavra invasão ainda, mas eu senti antes de todos. O ar vibrou às 3h17 da manhã. Meu celular travou. Relógios digitais zeraram. Cães começaram a uivar na rua. E então, apareceu um ponto negro no céu visível. Aurro. Não se move. Não pisca. Não reflete. Ele absorve. As redes sociais explodiram com teorias.